Fala galerinha, tudo bem com vocês? Ó, Lucas aqui da Motim, e nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês a resolução do desafio 16, onde o grande objetivo aqui é fazer uma avaliação financeira para ver se vale a pena comprar um apartamento financiado ou morar de aluguel num apartamento similar. A gente vai fazer essa análise no Excel e eu trouxe informações desse livro aqui para a gente fazer uma análise bem rica aí e chegar numa conclusão legal que envolve até investimentos, fechou? Ó, se você não está participando do projeto Desafios Semanais, eu estou te convidando a se inscrever nesse link aqui. Toda segunda-feira eu mando um desafio para a galera para você resolver isso sozinho com seus conhecimentos de Excel, VBA e Power BI. E aí na quinta-feira eu mando um vídeo desse aqui de resolução para você ver como você poderia ter feito, fechou? Então ó, vou parar de falar, vou compartilhar minha tela para a gente resolver esse desafio na prática. Vamos lá! Sempre quando eu começo a resolver os desafios, eu abro o PDF. Se você está por fora que o PDF é esse, vou abrir aqui para te mostrar, é o PDF que eu mando toda segunda-feira. Então, deixa eu abrir aqui para você ver. Como eu falei para vocês, a gente está no desafio 16, comprar ou alugar um apartamento. A gente tem um desafio aqui que a gente já vai ler, e aqui embaixo, na última página, eu falo um pouquinho do vídeo de resolução. Aqui, por exemplo, tem um link que eu comentei com vocês, tá? Para você se inscrever no projeto Desafios, para receber, né, o 17, 18, 19 nas próximas semanas, tá bom? Aqui na descrição do vídeo, né, aqui embaixo, tem todos os links importantes para você baixar o material, gabarito, esse PDF aqui também já, sem precisar se inscrever também. E se eu liberar algum vídeo de apoio, algum conteúdo a mais, assim, vai estar aqui embaixo também, tá bom? Então dá uma olhadinha lá, aqui, né, na descrição. Então vamos ler aqui rapidinho, ó. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. Show! Ó, no desafio dessa semana, vamos avaliar se vale a pena comprar ou alugar um apartamento. Usei como referência algumas análises que o Thiago Nigro faz em seu livro, do 1000 ao milhão sem cortar um cafezinho. Então, como eu falei, peguei um contexto desse livro aqui. É uma coisa que eu já sei fazer, essa avaliação, mas no livro tinha alguns detalhes mais legais, assim, que eu vou mostrar para vocês na prática, que eu acho que ficou com uma comparação bem rica, assim. Então vamos lá, ó. Imagine que para comprar um apartamento, um imóvel de padrão médio na cidade de São Paulo, Denise, que é a personagem aqui, tem recebido uma oferta de R$700 mil e agora analisa as melhores opções de investimento. Por ser um imóvel novo, até 80% do valor pode ser financiado em 30 anos. Caso opte por morar de aluguel em um prédio semelhante, o valor a ser pago seria de R$3 mil mensais. Ou seja, um apartamento de R$700 mil, ela pode dar uma entrada ali e financiar o resto. E se ela morar de aluguel num apartamento similar a esse que ela compraria por R$700 mil, o aluguel custa R$3 mil. Então, por enquanto, são essas informações que a gente tem, tá bom? Consideramos o empréstimo imobiliário feito com a tabela SAC, né? Que é o Sistema de Amortização Constante. Se quiser dar uma pesquisadinha aí no Google para ver o que é isso, mas na prática aqui a gente vai entender. Em que as parcelas diminuem o valor ao longo do tempo. Ou seja, quando você fecha o contrato ali de financiamento do imóvel, você começa a pagar, sei lá, R$5 mil por mês, mas ao longo dos 30 anos a parcela cada mês vai caindo um pouquinho. E aí você vai ver na prática por que isso acontece. Tá? Então vamos ler aqui de novo. Ó. Considerando o empréstimo imobiliário feito com a tabela SAC, em que as parcelas diminuem de valor ao longo do tempo, de custo total de 0,9% ao mês. Ou seja, a taxa, né, do empréstimo é essa aqui ao mês. A rentabilidade do investimento nesta comparação foi bem conservadora, de apenas 0,55% ao mês. E se refere ao rendimento ganho caso o dinheiro fosse aplicado e não gasto com a compra do imóvel. Então qual é a moral da história? Pensa aqui comigo. Se você pode comprar um apartamento de R$700 mil, né, de forma financiada, e arcar com a parcela, que vamos supor, R$6 mil por mês, você consegue pagar aquele aluguel também, né? Se você consegue pagar 6 mil, você consegue pagar 3 mil. Só que os 6 mil é referente a uma parcela do financiamento. 3 mil seria um aluguel similar. E aí a diferença entre 6 mil e 3 mil, que dá R$3 mil, você poderia investir. E se você investir, você vai investir no investimento que tem essa rentabilidade aqui por mês. E eu vou mostrar isso tudo para você. Foram ainda estimadas algumas variáveis. O índice de atualização do imóvel, referência de mercado para valorização do imóvel ao longo do tempo e o reajuste do aluguel. Ou seja,
Nesse livro aqui, eu achei legal, né, que era uma coisa que eu não considerava quando eu fazia essa análise, que o aluguel, ele tem um reajuste anual ali. A gente vai fazer até esse reajuste todo mês. Além disso, o imóvel também, ele valoriza com o tempo. Então a gente vai ter algumas taxas ali que a gente vai aplicar para considerar o valor do imóvel sendo valorizado ao longo do tempo e também o preço do aluguel aumentando um pouquinho também anualmente ou mensalmente, de acordo com a nossa análise, tá bom? E assim ficou a nossa tabela de comparação inicial, né? Então, por exemplo, a gente vai ter acesso ao arquivo de Excel com essa informação aqui, mas tem aqui, ó, valor financiado, que é 560 mil. Então, a ideia é que a pessoa que ela deu uma entrada de 140 mil reais, tá vendo? E aí o restante, que são os 560 mil, ela faça o financiamento com a taxa aqui de 0,9% ao mês, 360 meses, que é equivalente a 30 anos. Tem um índice de reajuste do imóvel aqui de 0,2%, o preço do aluguel, a taxa de rentabilidade de investimento e o reajuste do aluguel, tá? Então, isso aqui é um print da planilha de Excel que você consegue baixar nesse link aqui. Então, vou entrar aqui rapidinho, ó. Se você clicar nesse link aqui no PDF, você tem acesso a esse arquivo de Excel que eu vou baixar aqui para a gente ver. Então, algumas dicas importantes, ó. O valor do aluguel, o valor do imóvel é de 700 mil reais. Foi feita uma entrada de 140 mil reais e o restante financiado com uma taxa mensal de 0,9% ao mês. Então, primeira informação, né? Estou só resumindo aqui, isso aí já até está escrito ali em cima. Considere um período de 30 anos de financiamento, 360 meses. O imóvel valoriza 0,2% ao mês, o reajuste, né, do imóvel. O imóvel semelhante tem um custo de 3 mil reais de aluguel. Considere investir a diferença entre a prestação do financiamento e o valor do aluguel, ou seja, se a prestação for de 3 mil reais, o financiamento, e o aluguel de 2 mil, teoricamente, esses R$1.000 aí você consegue investir. O aluguel é reajustado em 0,41% todo mês, a rentabilidade do investimento é de 0,55% ao mês, mas considere também fazer uma análise 2, considerando um investimento de 1% ao mês. A gente vai fazer essas duas comparações. E no fim, ó, o SAC, né, que a gente falou lá em cima, sistema de amortização constante usado em financiamento de imóveis, na qual as parcelas têm valores decrescentes, tá bom? Tem o price também, que é quando você paga uma parcela fixa e tal, dependendo do caso, um é melhor que o outro e tal. Ó, seu objetivo é fazer uma análise financeira e ver se vale a pena alugar o imóvel ou comprar através de um financiamento. Faça uma análise para um investimento com taxa de rentabilidade 0,55 no mês e outra análise com 1% ao mês, tá bom? Então, eu vou fechar aqui o nosso PDF e vou abrir aqui o arquivo que você poderia ter baixado lá no PDF. Gente, uma dica importante aqui é o seguinte. Essa avaliação que a gente vai fazer é uma avaliação que, no caso aqui, né, é uma avaliação financeira. Então, a gente vai excluir se seu sonho é comprar um apartamento, não importa isso. É uma avaliação olhando só para números e investimento, dinheiro, comparar financeiramente o negócio mesmo, tá bom? E tudo isso a gente vai fazer no Excel, como eu falei com vocês. Então eu trouxe essas informações do livro, tinham informações importantes aqui do tipo esses índices de reajuste aqui, tanto do imóvel quanto do aluguel. Eu acho que é para deixar mais real essa nossa análise, tá bom? Então aqui tem uma aba que tem 0,55% ao mês e aqui tem uma outra aba com 1% ao mês, tá? Nosso objetivo final é chegar nisso aqui, ó, nessa resolução aqui que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Então aqui, olha que legal, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Eu fiz uma análise aqui, ó, que eu vou mostrar na prática para vocês como que a gente vai fazer, tá? Aí depois eu dupliquei aqui, fiz uma análise com 1%, e depois fiz uma comparação gráfica aqui para ver o que aconteceria com o investimento ao longo do ano se a gente optasse por morar de aluguel, tá bom? Então vamos começar a fazer isso na prática. Vou abrir aqui um arquivo que eu já meio que pré-criei as tabelinhas aqui, ó. Então, botei o primeiro passo aqui, tá bom? E aí vai ficar mais fácil aqui da gente começar. Então, vamos lá. Toda aquela informação eu trouxe para cá. Lembrando, a pessoa comprou um apartamento de 700 mil reais, tá bom? Ela deu de entrada, ela tinha na conta, no investimento, na poupança, não importa, 140 mil reais. Então, ela deu de entrada. Se você dividir aqui, ó, 140 mil
dividido por 700 mil são 20%. Lembra que lá no PDF a gente leu que ela podia financiar 80% do imóvel? Então, no caso aqui, a gente vai financiar 80% do imóvel, dando uma entrada de 140 mil, que é equivalente a 20% do imóvel, tá bom? Esse valor financiado é de 540 mil, tá aqui no cantinho. A taxa do empréstimo é de 0,9, 30 anos. Aqui tem um reajuste do imóvel, né? Que a gente vai aplicar aqui. Aqui está o aluguel, o rendimento do investimento. Se a gente aplicar a diferença entre a parcela do financiamento e o aluguel. E aqui está o reajuste do aluguel que a gente vai fazer nessa tabelinha 2 aqui. Então, o que acontece nessas tabelinhas aqui? Essa primeira tabelinha aqui é uma tabela de financiamento. Então, a gente vai fazer uma simulação de como que seria esse financiamento de 560 mil reais aqui ao longo de 30 anos, tá bom? Então, não tem muito mistério. O que a gente precisa saber aqui é só como que funciona essa teoria de financiamento, que é simples, eu vou mostrar para vocês aqui. É algo que, poxa, todo mundo deveria saber, mas ninguém nunca conta pra gente. E se conta na escola, às vezes na faculdade, é de uma forma chata, sem contexto, sem muita aplicação, e a gente acaba usando fórmulas lá, matemática, financeira e tal, fica uma coisa meio chata, truncada. Mas quando você joga no Excel aqui, visualiza um pouco melhor, joga uns gráficos, fica até legal, assim, fica mais divertido, porque, cara, mal ou bem, em algum momento da sua vida aí, você vai ter que tomar uma decisão, se você vai alugar um apartamento, se você vai alugar uma casa, se você vai se financiar, se você vai pegar um dinheiro que você tem e comprar à vista. Então, é legal que você preste atenção nesses detalhes aqui. Então, essa tabelinha aqui de financiamento, a gente vai avaliar se a gente financiar esse imóvel. E também a gente vai fazer uma comparação se a gente fosse alugar. E eu vou comparar todo mês aqui, tá vendo? Como que a gente começa aqui então? Vamos entender um pouquinho do financiamento aqui. Olha só, presta bastante atenção aqui. Quando você tem um financiamento, né? Você tem aqui, acabei de ir lá no banco, abrir uma carta de crédito aqui de um financiamento, e assumir uma dívida aqui de 560 mil reais, esse valor aqui. No primeiro mês, você vai aplicar meio que os juros que você paga, né, para o banco desse saldo devedor que você tem. Então, o que a gente vai fazer? Aqui no campo juros, nesse primeiro mês, a gente vai calcular aqui. Então, vou pegar aqui, vou botar igual, tá? Vou clicar aqui no quanto eu devo e vou multiplicar por esse valor aqui, que é o 0,9. Então, a moral da história é o seguinte. No primeiro mês de financiamento, ao longo desses 360 meses, nesse primeiro mês, eu vou pagar de multa para o banco R$ 5.040, que é nada mais, nada menos do que o quanto eu devo, 560 mil, vezes esse 0,9 aqui. Se essa taxa fosse 0,5, eu ia pagar de multa 2.800. Por isso que é muito importante que você faça um acordo ali com o banco para ter a menor taxa possível aqui, né? Lembrando que essa taxa aqui é uma taxa a um mês, né? Uma taxa mensal, tá bom? A nossa análise vai ser mensal, então a taxa é mensal. Então, a primeira coisa que eu fiz foi essa aqui. Além disso, como a gente está com o sistema de amortização constante, né, que é o SAC, a gente vai simplesmente pegar o valor que a gente deve e dividir por esse valor aqui, que é o número de parcelas, tá? Então, qual é a moral da história? Se ao longo de 360 meses você pagar R$ 1.555,56, você vai somar exatamente esse valor. Então, esse valor aqui vezes 360 dá exatamente 560 mil. Tá vendo? Ó, vou aumentar um pouquinho aqui. 560 mil. Só que o que acontece? A parcela que você vai pagar para o banco não vai ser essa, nem essa. Na verdade, vai ser isso mais isso. Então, você acabou de descobrir o que consiste ali na parcela que você paga de um empréstimo. Seja um empréstimo normal, assim, ou um empréstimo imobiliário, um empréstimo de carro, um financiamento, não importa. Você pegou o empréstimo, pagou uma prestação ali do empréstimo. Essa prestação, se for no modelo SAC, nada mais é do que a junção da amortização e dos juros que você paga. Lembrando que os juros é o saldo que você deve no momento vezes a taxa
E a amortização, no caso aqui do saque, é só você pegar o valor que você deve e dividir pela quantidade de parcelas. Aí você pode perguntar, pô, mas o que é amortização? Nada mais é do que o quanto você abate da sua dívida. Então, nesse primeiro mês aqui, ó, eu vou pegar esses 560 mil aqui e vou subtrair a parcela. Quando eu pago 6 mil e pouco para o banco, eu devo agora, ao invés de 560 mil, eu devo isso aqui? Não, eu devo, na verdade, 560 mil menos a amortização. Ou seja, o quanto eu tiro da minha dívida aqui é muito pouquinho, tá vendo? Se você olhar aqui, ó, isso aqui é muito pouquinho em relação à parcela. Se você dividir isso aqui sobre a prestação, dá menos de 30%. Então, mais de 70% do que você paga de prestação aqui no início do empréstimo é juros, sacou? Então, beleza. Então, até então você entendeu. Quando a gente for para o mês 2, ó, vou apertar o atalho aqui, vou selecionar assim, ó, o de cima para baixo. Vou apertar o atalho aqui, Ctrl D, para arrastar para baixo, tá? Ou então, poderia só arrastar assim. O que acontece? Vamos só ajustar aqui a fórmula, ó. Os juros que a gente fez aqui, a gente vai travar aqui com F4, tá? Para quando a gente arrastar agora aqui, ó, ele conseguir multiplicar sempre esse valor aqui pela taxa fixa aqui, né? Eu fixei essa taxa aqui, tá? Então, eu vou arrastar aqui direitinho. A amortização é a mesma coisa. Eu vou travar aqui, ó. Tá vendo? Nesse valor aqui. Só que se eu travar só aqui, ele vai descer aqui também. Então, eu vou simplesmente falar que a amortização, ó, é sempre igual à anterior. E aí, quando você arrastar para baixo aqui, ó, você vai ser sempre esse valor aqui. Então, primeiro eu faço a conta, tá vendo? E aí depois eu vou e falo que esse aqui é igual a esse. E aí quando eu arrasto para baixo, vai ficar tudo bonitinho. Ó, se eu continuar arrastando aqui, ele vai fazendo a conta certinho, tá vendo? Ó, vou botar o 4 aqui agora. E arrastei aqui. E aqui eu só somo aqui, ó. Somei, somei, somei e somei. Tá bom? Então vamos fazer um review aqui rapidinho. Tinha 560 mil de dívida. No primeiro mês, fiz a conta aqui dos juros que eu ia pagar. E depois fiz a conta da amortização. Expliquei direitinho para você aqui. A amortização no saque nada mais é do que o quanto eu devo dividido pelo número de parcelas. E os juros é nada mais do que o quanto eu devo vezes a taxa aqui. Quando eu arrasto para baixo, ó, ele continua fazendo direitinho. Ele pega o quanto eu devo e multiplica aqui pelos juros. Então, tipo, os juros ele vai caindo, tá vendo? Porque você vai devendo menos. Então, vai caindo aqui. A amortização fica fixa, porque é amortização constante, saque, né? Sistema de amortização constante. E a prestação ela cai também no saque justamente por os juros cair. Então, se aqui está fixo e aqui cai, consequentemente a parcela cai. Por isso que no saque a parcela cai. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Como que eu vou fazer o imóvel ser avaliado aqui no caso? Eu vou chegar, ó, e vou pegar esse valor aqui de 700 mil e vou multiplicar por 1 mais a taxa aqui de reajuste do imóvel e vou travar essa taxa. Dei Enter aqui e vou arrastar para baixo aqui também. Olha aqui. O que eu fiz aqui então? Eu tenho 700 mil reais aqui, que é o meu imóvel, e aí eu fiz um ajuste aqui mensal mesmo, né? Poderia ser anual, mensal, não importa. A taxa anual de reajuste pode ser trazida para uma avaliação mensal também, tá? O que acontece? Então, se eu fizer essa conta aqui, ó, esse valor aqui vezes 1 mais a taxa aqui de reajuste, eu tenho o valor de quanto que o imóvel valeria no próximo mês já. Então, quando você vai comprando aqui, você vai fazendo essa avaliação. Aqui nessa coluna você vai vendo quanto seu imóvel está valendo a cada mês que passa. Então, olha que legal. Seu imóvel de 700 mil, em um mês já está valendo 701 mil. Então, por isso que a galera fala, porque imóvel valoriza ao longo dos anos e tal. E é verdade. Mas será que, tipo, se você comparar aqui, investindo o restante por morar de aluguel vale mais a pena? É isso que a gente vai chegar na conclusão, tá bom? Então, deixa eu voltar para cá. E eu simplesmente, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esses dois aqui, ó. Então, eu ajustei a tabelinha aqui, fiz tudo aqui, ó. Se você não entendeu, vou deixar essa planilha aqui embaixo para você avaliar, ver com calma, volta o vídeo, assiste de novo, tá?
dá uma pesquisada no Google sobre saque, sobre essas coisas todas, se você tiver dúvida em relação a isso. Mas é basicamente isso. Você deve um valor, você tem os juros aqui no primeiro. Esses juros é sempre calculado em relação ao quanto você deve, tá? Para ele ir caindo, senão você vai pagar juros altos para sempre. A amortização é fixa e a parcela é a soma dos dois. Feito isso, ó, organizado aqui no Excel, é simplesmente puxar, pega dois aqui, ó, você pegar um só, ele vai manter. Até que dá certo porque está atrelado à fórmula. Então, tipo, você pega aqui agora aqui, ó, e sai arrastando para baixo. Sai arrastando, arrasta, até mais ou menos aqui na linha 360 e pouco. Ó. Aí, ó, 354. Aí você arrasta mais um pouquinho aqui, ó. 358. Pronto, 360. Qual é a moral da história? A partir do momento que a amortização, ela vai tirando exatamente o valorzinho aqui, ó, 560, menos essa aqui, menos. Quando chega lá no 30º, agora não sei falar 360 dessa forma. Quando chega no mês 360, você tem exatamente zero a dívida aqui, né? E aí qual é a moral da história? O resumo aqui que você tem. Você tem um apartamento que está valendo R$1.437.000, tá? Então o seu apartamento ali praticamente em 30 anos dobrou de valor assim, né? Só que você acabou de quitar aqui seu financiamento, e aí se você somar essa coluna aqui, ó, você sabe quanto você gastou. Então qual é a moral da história? Se a gente pegar aqui, por exemplo, e fizer uma análise, ó, tipo, paguei, botei aqui, ó, aí eu somo exatamente essa coluna aqui de prestação. Vai aparecer um valor que você pagou aqui, ó, R$1.469.000. Então se você parar para pensar, você gastou do seu bolso ali ao longo de 30 anos R$1.469.000, e o seu apartamento, ele vale, ó, esse valor aqui, ó, R$1.037.000. Praticamente a mesma coisa, parece que é até legal assim, né? No final você tem um apartamento aqui, tá vendo? Vou até botar aqui linkado aqui embaixo. Você tem um apartamento aqui. Vou escrever aqui assim, ó, valor imóvel. Você tem um apartamento de R$1.437.000 e você gastou um pouquinho mais aí ao longo de 30 anos. Parece legal. Mas agora como que vai funcionar se a gente alugar um apartamento similar ali, começando a pagar R$3.000? É isso que a gente vai fazer essa avaliação. Então, ó, aqui no cantinho, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o quanto que eu pagaria de aluguel no primeiro mês. Então, eu vou linkar aqui, ó, esses R$3.000, tá vendo? Linkei os R$3.000 aqui. O que é esse excedente aqui, né? Esse excedente nada mais é do quanto que você poderia investir se você pegasse essa prestação aqui e subtraísse o aluguel. Pensa comigo, se você tem a opção de pagar essa prestação aqui, você pode simplesmente fazer uma organização financeira e tal. Ao invés de financiar, você fala assim, cara, beleza, fiz um esquema aqui, seria isso aqui, mas não vou financiar. Eu vou pegar essa prestação aqui, todo mês vou pegar esse valor que está aparecendo aqui nessa coluna de prestação, vou subtrair o aluguel e vou investir esse valor. Então esse valor aqui você vai investir todo mês. E aí como que você vai fazer essa conta? Você vai fazer assim, ó. Esse valor aqui vezes 1 mais a rentabilidade lá, que é 0,55%. A gente já vai travar aqui já travo. Então se você não investisse mais nada, em um mês, ó, você tem R$140.000 na conta. Pensa, por que R$140.000 ali, né? Você consegue lembrar disso? Se você não comprar um imóvel, esse valor aqui que você deu de entrada tá investido ali na sua conta. Então você tem esse dinheiro aqui investido, sacou? Aí qual é a moral da história? No primeiro mês, esse seu investimento, que tem uma rentabilidade aqui de 0,55% ao mês, ele rende. Então ele vai render ali, ó, no caso, esse valor aqui, ó. O valor vezes 1 mais 0,55% ao mês. Deu esse valor. Só que além disso, você vai somar também esse excedente aqui, sacou? Então, no primeiro mês ali de aluguel, você vai pegar o equivalente a essa prestação aqui de 6.000 e pouco, né?
vai tirar o aluguel, vai pagar o aluguel ali, aí vai sobrar um valor na sua conta. Aí você vai botar no investimento. Além disso, o dinheiro que você já estava investido vai ter uma rentabilidade. Então é isso que a gente fez aqui. Feito isso, eu vou puxar para baixo aqui, ó. Puxei para baixo. Mês 2, R$3.000 aqui, tá 0,1 aqui, ó, porque ele está pegando aleatoriamente uma célula lá. Vou apagar e vou reajustar o aluguel. Assim como a gente reajustou o preço do imóvel, eu vou falar que o aluguel vai aumentar ao longo do tempo, né? Então eu vou pegar esse aluguel aqui, ó, e vou multiplicar por 1 mais a taxa de reajuste que eu tenho aqui no cantinho, ó, 0,41%. Vou travar também, vou botar aqui. Então é como se no próximo mês o seu aluguel já tivesse tido um reajuste mensal ali. Você na prática não vai pagar um reajuste todo mês, mas geralmente você tem um reajuste anual, né? De acordo com alguns índices financeiros e tal. Então agora se eu pegar aqui, ó, e arrastar para baixo, olha o que vai acontecer. Ele já vai fazendo a avaliação aqui para a gente. Então aqui, ó, todo mês vai reajustando o aluguel, todo mês vai reajustando o aluguel. O excedente, eu sempre vou meio que avaliando aqui o quanto eu pagaria de prestação. Tiro o aluguel e aí chego nessa conta, então eu pego a prestação, tiro o aluguel e chego aqui. E a conta do investimento aqui está fluindo. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou lá embaixo e vou descer aqui. Qual é a moral da história? Olha a conclusão que a gente tirou aqui. Quando a gente chegar aqui, ó, no 30, eu não sei falar esse número, não sei nem ordinal, sei lá, enfim. Quando a gente chegar no mês 360, né, a gente vai estar nesse cenário aqui, ó. Só que antes de chegar nesse cenário final, vamos avaliar um cenário intermediário aqui. Ó, em um ano, depois de 12 meses, você vai estar pagando uma prestação um pouquinho menor, ao invés de 6.500, 6.600, vai ser 6.400. Você vai estar devendo uns 20 mil reais a menos aqui, mais ou menos, tá vendo? O seu imóvel já vai ter valorizado cerca de 16 mil reais, tá? Então esse é o cenário aqui, mais ou menos, que você vai ter no financiamento, e esse é o cenário que você vai ter no aluguel. O seu investimento de 140 mil já vai ter crescido aqui para 192 mil. Você vai estar pagando um aluguel um pouquinho mais caro. Tem muita informação aqui, então estou falando bem devagar mesmo, tá? Qualquer coisa bota no 2x aí, vai me ouvindo mais rápido. E você está investindo esse valor aqui. Nesse caso aqui, ó, você ainda tem uma dívida de mais de 500 mil reais e você tem, teoricamente, um imóvel, né, no seu nome de 700 mil reais. Na verdade, esse imóvel nem está no seu nome, ele só entra no seu nome quando você quita mesmo com o banco e tal. Então tem todo um risco aqui de você não conseguir arcar com o financiamento e tal. Então tem que ponderar tudo isso. Mas avaliando financeiramente, desculpa aí, gente, mas avaliando financeiramente, esse é o contexto. Quando a gente passa uns 10 anos aqui, ó, até tinha feito já essa avaliação aqui, você já tem um cenário que está meio estranho. Ó. Você ainda está devendo mais de 300 mil, você já tem o seu imóvel valendo 890 mil reais, você já está pagando uma prestação praticamente 2 mil reais a menos, você já está pagando um aluguel de quase 5 mil reais, porque daqui a 10 anos reajustou, né? É uma taxa de reajuste real aqui. É óbvio que, tipo, dependendo da economia e tal, pode mudar, mas de forma geral é isso que vai acontecer. E o que acontece? No caso aqui, ó, se você olhar, você tem um valor ficando negativo aqui. E aí, vamos fazer essa avaliação aqui. Presta atenção. Se o aluguel está chegando por volta aqui de 4 mil, 5 mil reais, e ele está ficando mais caro que a prestação, você não está tendo mais um excedente. Porque quando você olha assim, o quanto eu pagaria de prestação? 4.901. O quanto está o meu aluguel? 4.906. Então está R$ 4,57 mais caro. E aí você vai ter que começar a pegar dinheiro do seu investimento para pagar o aluguel. Só que o seu investimento, ele tem duas parcelas. Ele tem o rendimento do montante dele, que já é mais de 600 mil reais, e ele tem esse valor que você saca aqui agora para pagar o aluguel. Só que esse valor aqui de R$ 4,00 é muito pouquinho. Então, o quanto você rende aqui por mês
acaba sendo maior. Por isso que o seu investimento acaba aumentando ainda. Isso, o mais legal disso tudo, é que se você pegar aqui, ó, selecionar aqui assim, tudo, ó, com Ctrl Shift para baixo, e inserir um gráfico. Vou botar esse gráfico aqui, ó, tá vendo? De dispersão, você consegue exatamente ter uma visão bem legal aqui no gráfico. Basicamente, do seu investimento crescendo ao longo do tempo, mas quando a prestação começa a ficar muito parecida com o aluguel e você precisa até, né, a partir desse mês aqui, fazer um saque. Deixa eu voltar. Ó, lembra aqui do nosso mês 120. Quando você começa a tirar, aí chega um momento aqui, ó, aqui por volta do mês 250, tá vendo? Que você tira tanto dinheiro que a prestação ela é tão menor do aluguel, cerca de 5 mil reais a menos, que você precisa sacar muito do seu investimento, a ponto de o quanto ele rende ali ser inferior ao quanto você precisa sacar. E aí começa a cair, tá vendo? Começa a cair. Então, olha com calma aqui, tem muita informação, assiste o vídeo de novo, vai pegando um pouquinho do que eu estou falando, mas é isso que está ilustrado aqui, tá vendo? Tá vendo? Então, no início, está crescendo, porque você está com a prestação bem maior que o aluguel, então você consegue investir bastante dinheiro ali todo mês. Mas ao longo do tempo, quando a prestação começa a ficar muito parecida, né, você vai tirando um pouquinho, aí ele vai tendo uma curva de crescimento menor, a ponto de lá no mês, mais ou menos 250, ó, ele começar a cair, porque o quanto você tira do seu investimento é maior do que o quanto você rentabiliza ali, né? Sacou? Para pagar a prestação ali, a diferença. E aí quando você olha, vou apagar aqui rapidinho. Quando você olha lá no final, o cenário aqui é o seguinte. Aí você toma a sua decisão agora. Com 360 meses, você tem um imóvel de 1.400.000, 1.400.000 mais ou menos, quitado, é seu patrimônio e tal, que vale esse valor. Você não está pagando mais prestação, você não paga mais nada, você só arca ali com condomínio e tal, mas é um imóvel seu, no seu nome, que é o sonho de muita gente. Em comparação, se você investiu com um investimento de 0,55% ao mês, você tem aqui um cenário onde você está pagando um aluguel, você está precisando pagar daqui a 30 anos um aluguel de 12 mil reais, sacou? 12 mil reais por mês, tendo que, teoricamente, tirar dinheiro todo mês dos seus investimentos ou do seu salário, não importa. O importante é que você tem esse custo mensal aqui com o seu aluguel. E seu investimento está caindo. A ponto de você continuar aqui, ó, continuar, ó, vai chegar um momento aqui, ó, quase acertei aqui, ó, mais ou menos aqui no mês 400, tá vendo? Exatamente no mês 394, que você, se você pagar o aluguel tirando sempre do seu investimento, você vai zerar o seu investimento, que um dia, né, já chegou a 800 mil reais. Então isso tudo a gente consegue visualizar bem quando a gente gera os gráficos, né? Então a gente pega, fica olhando essas tabelas, é mais difícil, mas quando eu pego aqui e gero um gráfico, eu consigo olhar aqui, ó, o meu investimento ele vai crescendo, bate aqui em 900 mil reais praticamente e depois cai por todo esse contexto que eu falei para você. Então, gente, não tem uma resposta certa. A questão é que se você avaliar aqui, esse é o cenário financeiro que vai acontecer, tá? Teoricamente parece mais interessante aqui, mas ainda tem aqui, né? Só que, cara, dependendo do contexto aí, você pode estar ganhando um salário muito alto porque você não se engessou no lugar aqui onde você financiou o seu imóvel. Então tem uma teoria também que a galera fala, a galera de finanças pessoais, que é o seguinte: se você entrou aqui num financiamento de imóvel e ficou 30 anos pagando ele, a chance de você meio que se expor a mais riscos, sabe? Do tipo, eu trabalho numa empresa no Rio de Janeiro, eu ganho hoje 5 mil reais por mês. Tive uma proposta para trabalhar no Rio Grande do Sul ganhando o dobro, 10 mil. Só que eu tenho um apartamento financiado aqui e eu tenho medo de mudar de empresa e dar tudo errado e eu não conseguir mais arcar com o meu financiamento. E hoje eu estou numa empresa que eu ganho 5 mil, mas eu estou estável. Será que vale o risco? Geralmente quando você tem um financiamento você fica mais engessado no lugar onde você vive, entendeu?
Quando você mora de aluguel, você tem mais liberdade. Então, é um ponto a se pensar também. Mas, você pode pensar, putz, mas pagar 12 mil reais de aluguel é meio complexo. Porém, tem soluções aqui. Se você consegue escrever aqui no comentário aqui embaixo do vídeo, qual que seria uma solução para a gente talvez tornar o aluguel muito mais atrativo? É isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, e vou duplicar essa aba. Ó, vou botar assim, ó, mover ou copiar, tá? E aí vou clicar aqui, criar uma cópia, tá? Aí, o que eu vou fazer aqui? Vou mudar só o nome da aba aqui rapidinho. Aí a conclusão vai ser bem rápida aqui. O que eu vou fazer? Como a gente conseguiu fazer, ó, vou trocar aqui, vou mudar aqui, não, na verdade aqui, ó, vou mudar para 1%. Como a gente conseguiu fazer todo um link aqui de cálculo, é só mudar aqui para 1%, tá bom? Que eu consigo atualizar essa tabela inteira aqui já. Então aqui quando estava 0,55, ele tinha feito esse cálculo que a gente já avaliou. Só que se eu boto 1%, olha para a direita aqui embaixo de mim, ó. Ó, vou dar Enter aqui, ó. Atualizou o investimento. Então, o aluguel você vai pagar o mesmo, o financiamento continua igual, porque a gente não mudou as informações aqui. Mas quando eu troco aqui de 0,55, tá? 0,55 para 1% ao mês, o investimento aqui ele fica mais atrativo. Por quê? Aí olha aqui o que vai acontecer. Se você selecionar aqui, né, e gerar o mesmo gráfico, considerando agora 1%, você já vê os valores aqui aparecendo, né? E gerar o mesmo gráfico aqui, ó. Esse investimento, ele vai render tanto que ele não vai ter aquela curva para baixo. Então, eu vou apagar aqui, vou salvar aqui rapidinho. Eu vou abrir aqui a resolução que eu deixei lá mais organizada e mais visual para mostrar para você. Ó, fiz aqui a análise do 0,55, tá? Fiz aqui a análise do 1% ao mês, igual eu fiz com vocês lá. Dupliquei a aba e troquei esse valor aqui, tá? Coloquei uns resuminhos aqui também para você olhar. E aí qual é a moral da história? No nosso caso aqui, do financiamento, continua igual. Ó. Tenho um imóvel de 1.400.000, gastei 1.400.000, dinheiro em conta, zero. Agora, com 1% ao mês, o meu investimento ele bateu 7 milhões. Muito louco, né? Se você conhece um pouquinho de investimento, você sabe que ao longo do tempo os juros compostos eles são surreais. Então, tipo, é isso que vai acontecer. O aluguel eu vou pagar a mesma coisa. Então, quando a gente avalia aqui e faz essa comparação, a gente consegue visualizar aqui, ó, vou até deixar um pouquinho maior aqui, que com 0,55% ao mês, ó, ele vai chegar naquele momento onde o investimento ali, o quanto ele rentabiliza ali no mês, ele acaba, tipo, com 250 meses, né? Ele acaba sendo menor do que o quanto você precisa pagar de prestação. E aí começa a cair, entendeu? Já aqui não. Como você rende bastante, 1% ao mês, você consegue sempre crescer aqui, né? Você olha nessa tabela, ó, se a gente descer até o 120, você vê aqui que no 120 o seu investimento ele já é maior, tá vendo? 979 mil versus os 889, tá vendo? Só que quando ele ultrapassa aqui, ó, ele vai crescendo muito, entendeu? Então, apesar de você tirar aqui R$ reais, depois de R$ 38, a parcela aqui de rentabilidade, ela é inferior, ela é superior agora ao quanto você tira todo mês. Então, ela sempre vai aumentar, entendeu? E o mais legal disso tudo, né, é que você pode até, tipo, fazer uns testes aqui. Ah, pega 1% ao mês aqui e bota 0,8. Será que fica legal? Ó, mudei aqui para 0,8, automaticamente muda aqui e tal, tá vendo? Ele vai ficar assim tudo. Isso tudo eu fui fazendo aqui, ó. Eu cliquei nesse título aqui, falei que ele é igual a uma célula do Excel, no caso, igual essa célula aqui que eu escrevi aqui, concatenando informações. Um pouquinho de Excel aqui também, tá? Vou deixar um vídeo aqui embaixo, ensinando a fazer também alguns botõezinhos no Excel. Tá vendo que tem uma barrinha aqui? Tá um pouquinho claro aqui para mim. Não sei se vocês estão enxergando uma barrinha, ó. Se eu mexer nela aqui, eu consigo... Não, na verdade eu fiz besteira. Eu preciso falar que isso aqui é igual a esse valor aqui dividido por 1000. Fazendo só uma conta aqui, ó. Aí eu tenho uma barrinha agora, ó. Eu consigo mexendo nela aqui e o gráfico vai mudando.
Vou mudando aqui, tá vendo? Aí ele vai aumentando ali todo mês, ó, 1%. Então, se você botando aqui, ó, simplesmente mudar o seu investimento de 1% para 1,1%, já fica 14 milhões. Parece mentira, mas é isso mesmo. Só que, cara, é bem desafiador, né? Você conseguir um investimento que em 30 anos você vai render 1%, né? Tipo, 0,55 há pouco tempo atrás, quando a taxa de juros estava baixa, ela já era difícil de forma conservadora. Agora 1% mais ainda. Hoje em dia você até consegue. Se você, cara, criar um plano aqui e quiser fazer isso, você consegue. Você só tem que, tipo... aí você tem que pensar um pouquinho sobre investimentos. Você pode até ler esse livro aqui para você aprender um pouquinho, mas a questão é que... vou ficar um pouquinho maior aqui, para a gente discutir um pouquinho. A questão, gente, é que assim, se você aprende a investir um pouquinho mais, você pode buscar essas rentabilidades maiores, entendeu? Quando você começa a investir, você sabe que tem investimentos que você tem liquidez, que você pode tirar quando você quiser, que é mais conservador, mais arriscado, por aí vai. Mas tem investimentos também que você pode, tipo, prender o dinheiro no longuíssimo prazo e você vai garantir ali um pré-fixado, né, uma certeza de rendimento alta. Hoje você consegue ali 1% com certeza, há pouquinho tempo atrás também, desde que você prenda o dinheiro ali 5, 8 anos e tal. Então é o preço a se pagar, é perder o acesso ao dinheiro, mas se você tem esse plano, né, de pensar no longo prazo, é uma solução aí para você fazer esse planejamento aqui, tá? Então, ó, vou compartilhar aqui de novo para a gente fazer um fechamento. Toda essa planilha aqui eu vou deixar aqui na descrição. Espero que você tenha entendido os detalhes, tem bastante informação aqui. Assiste de novo o vídeo, entende aqui. Se você tiver com dúvida em algum conceito desses mais teóricos, dá uma pesquisada no Google, não deixa de entender aqui. São informações extremamente valiosas, porque é o que a gente vai presenciar na nossa vida mais para frente, ou talvez você já tenha até presenciado, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí na resolução do desafio 17. Fechou? Valeu, gente!